A proposta dessa iniciativa, capitaneada pela RNP e pela Rede RUT, é tentar distâncias geográficas e integrar ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica pelo país. É uma iniciativa com apoio da nossa sociedade SBEFT, que é a Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Essa iniciativa iniciou-se no SIG Farmaco em 2018, nas nossas primeiras reuniões, e desde então nós estamos agregando instituições de diferentes regiões do Brasil. Aqui uma lista ressaltando as instituições que possuem uma sede, que possuem uma sala física de webconference nas instituições. Então, todas essas instituições aqui contêm essa sala física, e a pandemia fez expandir a tecnologia para um sistema de webconference, e, por conta dessa expansão, outras instituições também passaram a agregar, a fazer parte do grupo, né? Instituições públicas, em sua grande maioria instituições públicas, estaduais ou federais, e hospitais universitários. Então, hoje nós contamos ao todo com 54 instituições, e aqui está a nossa página vinculada à Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapia Experimental, sbeft.org.br/sigfarmaco. Nesse endereço, todos conseguem ter acesso às atividades passadas. No ano passado, nós já conseguimos abrir uma página no YouTube, onde estamos depositando os vídeos das sessões passadas e o material disponibilizado pelos apresentadores. Qualquer dúvida, sugestões, interesses, pode enviar e-mail para esse endereço, sigfarmaco@gmail.com, para que possamos instruir quaisquer interessados em fazer parte do grupo. Essa atividade, por ser a atividade de webconference, a gente solicita que os participantes tenham seus microfones fechados e usem o chat para interagir com o apresentador, equipe de backstage, vamos botar dessa forma, né? Então, a todo instante, vocês podem fazer interações, perguntas, comentários, e que, ao final da apresentação, a professora, no caso de hoje, Cristina Avelar, que estará atuando como moderadora, fará a moderação entre as perguntas e o apresentador, o professor Camilo. É muito importante que todos preencham a presença, assinem a presença nesse endereço. Um grande sucesso que nós temos no nosso SIG Farmaco é a participação intensa de diferentes pessoas, como vocês já podem ter observado no chat, pessoas de diferentes localidades do país. A abrangência é muito importante e que vem num crescente. Então, é muito importante que vocês acessem esse endereço, preenchem os campos informando seus respectivos dados, selecione o SIG desejado, que no nosso é o Farmacologia e Terapêutica, e insira a senha da sessão. Esse registro de presença pode ser feito até às 23h59 de hoje. Então, ao longo do dia, vocês podem estar fazendo esse registro de presença pelo computador, pelo smartphone, tablet, ou qualquer equipamento que possa ter acesso à internet. Como de praxe, a nossa estrutura sempre tem uma organização básica, tem umas pequenas flutuações, mas, no geral, o outline seria alguns momentos iniciais, como estamos agora, teremos em seguida a apresentação do palestrante, logo depois o debate aberto e a discussão com a professora Cristina como moderadora. E nos 5 a 2 minutos finais, nós encaminhamos, então, para o encerramento das sessões. Destacar que todas essas sessões são gravadas de acordo com as leis de direitos autorais e elas ficam disponibilizadas, serão disponibilizadas posteriormente
na nossa página, dentro do website da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Toda essa atividade segue um cronograma anual e que hoje nós estaremos recebendo o professor Camilo, da Unifesp, e que na próxima semana nós seguiremos no próximo mês, nós seguiremos com a apresentação do Sigfarmaco, chamando a atenção para uma alteração na data. Ou seja, historicamente, o Sigfarmaco ocorre na terceira quarta-feira do mês, um horário pré-agendado e definido desde o início de 2018 das nossas atividades. No entanto, por conta de agenda do próximo mês, a nossa atividade será no dia 14 de abril, contando com a apresentação da professora Juliana Chichorro e como moderadora a professora Alexandra Aco, ambas do Paraná. Reforcem na agenda de vocês que, por um ineditismo do próximo mês, a nossa atividade ocorrerá na segunda semana do mês, e não na terceira. Em maio, então, voltaremos ao nosso calendário normal, que será na terceira quarta-feira do mês. Ok? Bom, dando seguimento, então, à nossa atividade de hoje, passo a palavra à doutora Cristina Avelar, que vai fazer a introdução do nosso palestrante e, em seguida, capitanear a moderação da atividade. Muito obrigado pela presença de todos, desejo uma boa sessão e sintam-se à vontade para, a todo instante, interagir por chat, e as suas perguntas já estarão sendo anotadas para a posterior apresentação. Muito obrigado a todos. Professora Cristina. Obrigada, Emiliano, pela introdução. É um prazer para mim hoje estar aqui para apresentar e moderar esta sessão do SIG. O professor Camilo Deleles Santos, ele é colega meu aqui também da instituição, como o Emiliano colocou, ele é da Unifesp. Vou falar rapidamente aqui algumas informações, né? O Camilo, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Unesp, ele fez um doutorado em Ciências, Fisiologia Humana, lá no ICB da USP. Na sequência, desenvolveu um pós-doutorado lá na USP, no ICB da USP, posteriormente um período na Universidade de Laval, no Canadá. E durante esse período, nós dividimos também a área, né, Camilo? Porque ele, durante essa formação e toda essa qualificação profissional que ele tem, ele se dedicou na área mais particular de fisiologia endócrina, né, que eu também divido esse ramo com ele. Mais especificamente em regulação endócrina, mecanismos moleculares, focando em alguns hormônios, no caso, inicialmente glicocorticoides e ilhotas pancreáticas, e mais posteriormente ele tem se dedicado a questões com insulina e outras atividades. Na realidade, ele passou a integrar o corpo docente aqui, vinculado ao Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, aqui da Unifesp, no campus de Diadema, e onde ele hoje coordena o Laboratório de Experimentação e Educação em Fisiologia. Então, dentro do aspecto científico, né, experimental de pesquisa, o laboratório dele integra uma rede de pesquisadores aqui do Brasil e do Canadá, que então estão mais focados, recentemente, na investigação de compostos bioativos, nessa interface, né, de secreção e ação de hormônio, no caso, hormônio da insulina, e a relação com aspectos de inflamação e doenças metabólicas. Ao mesmo tempo, como o próprio título do laboratório diz, né, então ele tem essa vertente em educação, que ele tem feito de forma brilhante aí a condução disso na carreira dele, é um dos que são de referência hoje, né, nessa área, dentro da área biomédica e da área de fisiologia. Então, ele começou a desenvolver trabalhos focados no desenvolvimento e investigação de métodos inovadores e tecnológicos, justamente em ensino, atualmente coordenando pesquisas na área de ciências de aprendizagem,
e estratégias didáticas, com ênfase em tecnologias digitais móveis, principalmente, que é uma das questões que ele vai tocar na palestra de hoje. E também focando, né, esses recursos dentro de educação para prevenção e obesidade e comorbidades. Atualmente, inclusive, nós estávamos comentando, ele é um dos co-coordenadores da Comissão de Ensino da FESB, né, e lidera vários grupos dentro da nossa instituição e fora da nossa instituição nessa área. Portanto, hoje no SIG ele foi convidado justamente para trazer a visão dele, a experiência, né, e as novidades que ele tem em metodologias e recursos tecnológicos para o ensino biomédico voltado para a geração dos nativos digitais. Então, Camila, é com muito prazer que eu faço, né, essa introdução e passo a palavra para você, já agradecendo em nome do SIG e toda a comunidade aqui da SBEFT que está aqui dentro, pela sua participação hoje. Professora Cristina, muito obrigado, sou eu quem agradece. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer os corajosos que estão aí do outro lado, que se colocaram em prontidão para acordar um pouquinho mais cedo e participar desse momento tão importante da sociedade, o SIG Farmaco, e elogiar, primeiro de tudo, conversávamos aqui no antessala sobre a importância de questões sobre o ensino, né? E aí eu fico muito feliz de ter visto a programação do SIG Farmaco e ver todas aqueles conteúdos e discussões clássicas e categóricas da área da SBEFT, da SIG Farmaco, né? E de repente tem algo de ensino. Então isso para mim é um demonstrativo de que a sociedade e o SIG Farmaco está se preocupando com as questões de ensino, o que é muito fortuito dentro desse momento que a gente está vivendo, né? Porque está todo mundo desesperado numa pandemia, nós não podemos esquecer que nós somos, na grande maioria, professores ou pós-graduandos, portanto, além de ser pesquisadores, nós temos que dar aula. Por ser uma SBEFT, então a probabilidade de ter alguém aqui que tenha tido um curso de formação pedagógica aprofundado é menor, por conta do perfil da sociedade, portanto, onde foi que a gente discutiu sobre ensino? Quando é que me colocaram numa sala de aula para dar aula, para ensinar farmacologia, e eu só sei o que é farmacologia da minha bancada, mas eu não sei qual que é a farmacologia para chegar à mente dos meus alunos. Como eu posso conquistar esse aluno e como eu posso fazer com que esse aluno queira aprender farmacologia, que é o passo básico para você atrair alguém para a farmacologia. Então, eu acho que isso é muito legal da sociedade, da SIG Farmaco, ter uma iniciativa de ensino, se preocupar com isso e lembrar que nós temos pós-graduandos que eles estão se preparando para serem farmacologistas. E dentro da competência de farmacologista é a capacidade de ensinar e divulgar a ciência da farmacologia. Então, eu gostaria de agradecer essa visão que vocês têm e agradecer a professora Cristina por todo o carinho. É essa mulher trabalhadeira, que eu não vejo outro nome, que essa mulher é onipresente, onisciente, é uma deusa da farmácia, porque está toda hora, em todo canto, misericórdia, dá até uma canseira, tudo está a professora Cristina, e eu fico feliz com isso. Eu tenho essa honra de conhecer a professora Cristina desde a época que a gente estava desenvolvendo o CapsPrint da Unifesp, e depois mais a gente se vinculou e se aproximou muito mais nas nossas comissões de ensino, seja ela da educação, da própria internacionalização da Unifesp, ou da própria rede de ensino que tem na FESB, né, que ela representa a SBEFT. Então, professora Cristina, muito obrigado pelo convite, eu agradeço, e eu espero que eu possa dar uma contribuiçãozinha aqui, e vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês têm. Então, hoje eu vim falar... Só um minutinho, que aí eu vou sair do vídeo, que eu esqueci de te falar. A partir de agora, comentários e perguntas, por favor, encaminhem no chat, porque ao final nós vamos estar encaminhando para o professor. E aí, Camilo, quando faltar uns 3, 4 minutos, eu ponho o meu vídeo, que aí você sabe que já vai estar, você prefere controlar seu tempo? Não, pode ir, que assim eu já fico meio que ligado. Eu acho saudável isso, tá bom? Ótimo. Então vamos lá. Então eu vou falar hoje para vocês um pouco de metodologias e recursos tecnológicos para o ensino biomédico voltados para a geração dos nativos digitais. Eu já tive a experiência de falar para farmacologistas, então
Eu acabei indo falar na pós de farmaco lá do ICB, da USP, e depois também fui para a Unifesp, e sinto que há, sim, uma necessidade da equipe, do pessoal da farmacologia, em conhecer um pouco e discutir um pouco, e eu espero que seja um momento de reflexão, e eu vim mais para partilhar ideias. Então, e colocar o que a gente sabe hoje, o que é possibilidades, para vocês poderem expandir essa necessidade. O fato é que hoje a gente sabe que eu ensino como eu aprendi. Então, se você tem um ensino baseado, basicamente em aula tradicional expositiva, a culpa é do sistema. E esse sistema é porque foi um sistema que não operou na base da inovação, ou pelo menos na base da busca de evidências, no sentido de que existem pesquisas educacionais e que essas pesquisas educacionais elas vão direcionar como deve ser feito determinada área de ensino. Comentava ainda na antessala da necessidade de haver alguém na farmaco que se preocupe um pouco maior com as questões de ensino de farmacologia sob a perspectiva de uma linha de pesquisa, porque é importante você ter dentro da sociedade, dentro dos farmacologistas tão renomados do nosso país, aqueles que se dedicam em procurar estratégias e soluções para que o ensino de farmacologia seja mais efetivo. Então, nesse sentido, eu queria falar para vocês sobre essa geração dos nativos digitais, e o que a gente sabe é que está tendo um problema muito categórico entre a comunicação. Então, vocês são professores, né? Aqueles que não são ainda serão professores logo em breve, mas a gente está num sistema que está muito impeditivo para uma fluidez na comunicação. Então, nós temos uma escola do século XIX, aquela escola de organização onde o mestre está lá no centro e os alunos ficam sentados olhando para esse mestre. Então, isso já é um indicativo de uma estrutura muito arcaica do ponto de vista de que o conhecimento é apenas detido por esse ser, que é o ser que está central, que é o professor. E essa estrutura de sala de aula, de alunos olhando para esse professor, ela não é a mais favorável hoje para promoção de um ensino, embora seja a estrutura mais vigente, e ainda existe uma concepção que é errônea nesse sentido, de que é o professor o único detentor desse conhecimento. Então, o ensino hoje, basicamente, das nossas salas de farmacologia, é, sem dúvida, aquele professor que tem uma concepção, ainda que ingênua, de que ele é que conhece tudo, ele é quem sabe tudo, e tudo vai ter que passar para ele. Quando, na verdade, ele deveria fazer um movimento ao contrário de ele, sim, ser uma peça central, mas não uma peça única dentro desse quebra-cabeça de um processo de ensino-aprendizagem. Ele agora deveria assumir uma posição mais distribuída entre grupos de alunos e não tão focada nele. Ele se preocupar com os alunos, não apenas os alunos se preocupar com ele, que é a estrutura vigente ainda, mas a gente está dando passos para tentar mudar. O fato é que essa forma de estrutura de sala, de estrutura de raciocínio do professor, ela não é compatível com essa geração que a gente está tendo, porque nós temos alunos agora do século XXI, e eles têm um perfil que é diferente de nós. Um dos grandes problemas do ensino é a gente compreender que a minha geração e a forma como eu aprendi, ela pode ser decisiva no impacto em que eu vou ensinar. Então, para eu ensinar, antes de mais nada, eu tenho que entender quem é o público que eu estou ensinando, e são essa garotada, essa molecada que já nasce com um computador na mão. Então, é diferente. Eles são diferentes da gente. Eles têm uma possibilidade de raciocínio que é um tanto quanto diferente da gente. E a ferramenta principal que um professor pode ter na hora de ensinar é a comunicação. Então, se você não se comunica efetivamente com esse público, com esses alunos, há uma possibilidade de que, sim, esse ensino pode até acontecer, mas será que esse ensino vai ser consolidado e esses alunos vão aprender de fato para a vida e vão buscar aprender novamente sobre farmacologia e terapêutica no futuro, mesmo após terem terminado os cursos que vocês ministram? Bom, o fato é que essa geração que está na nossa sala de aula, então imagine que existe uma geração Z, que é a última geração mais tecnológica, e essa geração, ela nasceu a partir de 1999 até o presente, portanto, já faz aproximadamente 3 anos que elas estão entrando nas universidades, e é uma geração que a gente precisa entender
e a gente precisa compreender porque ela é diferente das gerações passadas, a geração Y, a geração X e os baby boomers, que é muito provável que grande parte dos professores que estão aqui hoje sejam da geração dos baby boomers, onde as consequências históricas e culturais, elas repercutiam sobre as ações profissionais. Então, a gente muitas vezes se irrita com o perfil de um aluno, mas na verdade ele é influenciável por uma cultura e essa cultura determina um pouco do comportamento dele e eu preciso compreender um pouco dessa cultura para eu poder entender e que na sala de aula eu posso de alguma forma abraçar, não é abrir mão daquilo que eu tenho como princípio e como noção do que é ensinar, mas é tentar acolher esse raciocínio que é diferente do meu. Então, primeiro de tudo é entender que essa geração, ela prefere métodos de ensinos não tradicionais. Tudo que é muito tradicional, e vamos entender que qual é o método de ensino mais tradicional existente hoje. É o ensino de aprendizagem passiva, que é aquela aula clássica tradicional expositiva. Aquela que você gasta PowerPoint e saliva para ensinar. Então, esses métodos, eles não são os mais preferidos por essa geração, porque essa geração já é bombardeada com uma diversidade de estímulos sensoriais, que é diferente da nossa história, e por isso, eles deveriam, na sala de aula, buscar ou vivenciar, então, esse um pouco de bombardeio, mas, na verdade, não é um bombardeio que vai sobrecarregar, mas é um bombardeio que vai alimentar a diversidade de possibilidades para essa geração. Elas gostam disso. Aí existe algo que é problemático para essa geração, que é um conflito gigantesco com as gerações passadas, que é a necessidade de recompensas constantes. Então, essa geração é crítica para nós. Entender isso é algo que não é complexo, porque a gente vive falando que os nossos alunos, se apertar mais um pouquinho, eles já espanam e já não querem saber. Verdade. Porque essa geração veio numa sociedade que existem muitas possibilidades, e eles estão buscando essa recompensa constantemente, elas são influenciáveis pelos jogos de videogame que elas jogaram, que é baseado em recompensas. Então, essa geração, ela tende por ter muitas oportunidades, ela tende a não relutar demasiadamente na busca desse objetivo. Então, pensando de maneira geral, lógico que existem diversidades dentro dessa própria geração, mas de uma maneira geral, se aquele fenômeno está muito maçante, se aquele fenômeno está muito deprimente do ponto de vista de recompensa, ele tende a abandonar, é efêmera a possibilidade desse indivíduo continuar a persistir dentro de uma situação onde desagrada demais. Isso é ruim. No meu ver, que isso pertence a outra geração, isso é ruim porque impede muito o desenvolvimento dessa geração. E uma coisa que é muito clássica e categórica, e é dessa geração, que é a adoção de altos níveis de tecnologia. Então, eles vivenciam, eles sabem o que é tecnologia, eles sabem da importância da tecnologia e eles simplesmente trabalham com isso, eles nasceram com o smartphone na mão. Então, é algo que a gente tem que ficar atento, eu tenho que explorar a tecnologia para, de alguma forma, inserir o meu plano de aula dentro daquilo que é a necessidade dessa geração. E essa geração também é uma geração que gosta de colocar as suas preferências pessoais em tudo que vai fazer. Então, é a geração da customização, porque é a geração do selfie. É uma geração que foi ensinada através da tecnologia de ficar se tirando foto e olhando para si. Então, existe isso muito importante. Então, esse professor, se ele não conversar com se não dialogar com essas características da geração do selfie, ele pode ter problemas na hora de fazer essa vinculação do processo de ensino e aprendizagem. E é, obviamente, uma geração que gosta muito de balançar o trabalho e os estudos com a vida familiar e para eles são bastante importantes. O fato é que essa geração tem sido demonstrado, ou a educação tem sido demonstrado, que é tempo oportuno para a gente fazer modificações. Essas gerações futuras, como saiu nessa edição da Science, ela tem sido demonstrada que a leitura dos materiais didáticos, a leitura dos recursos didáticos, ela tende, não há ainda uma conclusão baseada em evidência, a ser completamente diferente, mas ela tende a querer ter características distintas, sobretudo nas características visoespaciais. Então, a exploração da informação por meio pictorial, por meio de figuras, é super importante. Então, a linguagem que você vai utilizar para estimular esse aluno, ela é muito importante. Isso vai impactar diretamente na motivação daquele aluno para ele trabalhar.
Nesse sentido, qual seria a metodologia, então, que a gente poderia adotar para essa geração? A gente sabe, tem falado muito sobre metodologias de aprendizagem ativa e a literatura vigente está mais do que clara de que é muito melhor do que a metodologia de aprendizagem passiva baseada em ensino tradicional expositivo. Então, isso foi demonstrado nesse artigo da PNS, que sim, aqui está em azul são os alunos que foram expostos à metodologia de aprendizagem ativa, em laranja são os alunos que foram expostos, e foi um grande survey nacional nos Estados Unidos, alunos que foram expostos à metodologia de aprendizagem passiva, e uma das coisas que ficou mais claro é que a taxa de mau desempenho acadêmico medido por reprovações e principalmente desistência, ela diminui significativamente. Então, além disso, essa metodologia de aprendizagem ativa, ela é mais democrática. Então, os estudos têm demonstrado de que, tanto nesse paper da Science quanto nesse paper da PNS, demonstrou que quando você utiliza a metodologia de aprendizagem ativa, uma das coisas principais que você faz, por conta da diversidade dessa geração que a gente tem, é que você, e principalmente pensando no contexto brasileiro, de uma universidade pública, em que hoje nós temos o processo do ProUni, e também a gente tem o SISU, que isso está colocando indivíduos de várias categorias da sociedade, isso faz com que a nossa sala seja muito diversa. E utilizar a metodologia de aprendizagem ativa faz com que a gente diminua esses gaps existentes entre os alunos. Então, a gente tem desde gaps associados com questões de gênero, gaps raciais e, sobretudo, socioeconômicos. Isto é, aqueles alunos que vêm de condições mais vulneráveis de aprendizagem, eles tendem a ser priorizados, não priorizados, mas eles tendem a ser equiparados dentro de uma pedagogia baseada em metodologia de aprendizagem ativa. Isto é, se você é aquele professor que dá apenas aula expositiva tradicional, que é uma aprendizagem passiva, a tendência dentro dessa aula é você estar favorecendo aqueles alunos que vieram de escolas de renome, escolas particulares sobretudo, que já tiveram uma aquisição conceitual um pouco mais elaborada do que aqueles que vieram de escolas públicas. Então, se você adota uma metodologia de aprendizagem ativa, há uma tendência de que o ponto zero desses indivíduos ele é distinto, mas o clímax para a aprendizagem, ele acaba sendo igual. E isso que é importante, é você dar oportunidade para todos na sua aula, e essa geração precisa enxergar essa oportunidade. É uma geração que é uma geração twitteira, é uma geração do Facebook e é uma geração de youtuber. Então, essa necessidade de oportunidades para todos é muito importante também para essa geração. E é um problema quando você quer adotar a aprendizagem ativa e querer colocar, porque é muito contraditório. Para a gente que dá uma olhada na questão de aprendizagem ativa, ela é muito dolorosa, a aprendizagem ativa. Ela é dolorosa, primeiro de tudo, o problema da aprendizagem ativa ela é a mais eficiente, ela é a mais adequada para promover aprendizagem a longo prazo, porém, ela é a mais dolorosa. Como assim mais dolorosa? Ela é dolorosa para o professor, porque ela vai exigir demais do professor, porque é muito mais fácil eu montar um slide e depois lá eu gastar minha saliva, é muito mais fácil. E no nosso dia a dia a gente tem dificuldades para poder parar, para poder montar metodologias e buscar uma pesquisa. Existe uma literatura muito vasta de pesquisa e ensino de farmacologia que podem dar ideias para vocês poderem melhorar a sua prática pedagógica, porém ela vai ocupar tempo desse professor que precisa planejar. Ela é mais eficiente, sem dúvida, porém, os alunos costumam não olhar bem para ela, para a metodologia de aprendizagem ativa. Então, nesse trabalho da PNS, demonstrou que quando você faz um survey, eles pegaram aqui 2 disciplinas em que eles estavam utilizando, onde aqui você vê que a barra mais de cinza claro é quando eles foram expostos a processos de aprendizagem passiva, que é tradicional expositiva, e a barra mais escura é quando você tem a aprendizagem ativa. Então, aqui é a percepção deles nessa parte. Então, veja que a percepção é sempre mais negativa ou inferior à expositiva, do tipo, a percepção de, será que eu aprendi? Então, eles fizeram esse survey e eles viram, qual é a minha sensação de ter aprendido? Então, em todos os itens que eles analisaram, a metodologia de aprendizagem ativa foi inferior. Então, eles têm uma percepção de que estão aprendendo menos, e muitos alunos acreditam que o professor está lá fazendo uma festinha e fazendo uma brincadeira. Porém,
os dados de pesquisa nesse trabalho demonstraram que a percepção não bate com a real aprendizagem, porque eles fizeram testes de aprendizagens conceituais e eles aprendem mais, e aqui está invertido, então, eles nos testes de aprendizagem, eles têm maior performance, os indivíduos que foram expostos à aprendizagem ativa, comparados com aqueles que foram à aprendizagem passiva, mas eles gostam menos. Eles gostam menos por um simples fato, que é a base da aprendizagem. A aprendizagem ativa tira o aluno da zona de conforto. Então, ela gera inquietudes, porque o aluno também gosta, e vocês devem estar percebendo isso, principalmente agora no ensino pandêmico, é que o aluno gosta dessa aprendizagem passiva porque ela é a mais cômoda para o cérebro dele, sentar e ouvir. Só que essa não é a melhor aprendizagem para assimilar e consolidar a memória relacionada a algum determinado conteúdo e gerar uma aprendizagem efetiva, significativa. Então, ele vai desgostar. Então, inclusive, os professores que aplicam metodologias de aprendizagem ativa tendem a ser professores que não recebem as melhores avaliações depois lá na hora de ter avaliações dos estudantes. Então, precisa ficar atento por isso, e por isso que ela é um pouco dolorosa. O fato é que a pandemia veio para esculhambar as nossas ideias. Então, se essa geração precisa de tecnologia, essa geração tem que ter um vínculo com a tecnologia. O que acontece é que a gente não vai conseguir mais abandonar. Porém, os professores ainda não estão de todos preparados para lidar com essa tecnologia. Então, nesse trabalho em que eu investiguei aqui professores de fisiologia, a gente foi ver que o smartphone, que é uma ferramenta mais próxima, que é pertinente a essa geração, a grande maioria desses alunos, provavelmente todos têm um smartphone, ele é subexplorado, ele é subutilizado. A maioria dos professores, e que deveria ser, na verdade, modus operandi aqui, no sentido de deveria ser um status quo eu utilizar o meu smartphone para dar aula, não é a grande maioria, ou seja, não passo da metade, mas aqueles que utilizam o smartphone, eles utilizam justamente para veicular conhecimento e partilhar informação, coisa que outras ferramentas já fazem, coisas que já é muito comum, partilhar um texto, partilhar um documento, é mais partilha de informação. São poucos aqueles que vão, de fato, explorar o smartphone como uma ferramenta tecnológica didática. O tópico que é mais utilizado é transformar o smartphone num sistema de resposta individual, que é quando você faz uma metodologia chamada Peer Instruction. Então, essa metodologia que você pode explorar o seu smartphone é simplesmente você fazer com que o smartphone vire um sistema de resposta a perguntas que você faz. E isso já foi demonstrado por evidência de que é efetivo. Esses alunos gostam, sim, de quizzes. Eu não sei como vocês estão trabalhando agora na pandemia, mas quiz é algo que o aluno gosta. Eles gostam de ser testados constantemente. Eles são aquela geração que vive respondendo aqueles quizzes de Facebook para saber o que você é. Então, o quiz é algo agradável. E os quizzes já foram demonstrados por evidência de que eles são efetivos. Esses quizzes na sala de aula, porque eles fazem com que você utilize uma metodologia que é chamada de Retrieval Practice, que é a prática do recordar, onde você está constantemente cobrando e acionando aquela memória sobre um conceito que você ensinou. Então, vamos supor, se você ensinou algum conceito de farmacogenômica, ou sei lá, ou qualquer outro assunto na aula passada, se você na próxima semana reexplorar através de quizzes, há uma tendência de que a consolidação de memória relacionada àquele conceito seja mais permanente e mais duradoura. E é isso que a gente quer enquanto professor, que aquele conceito aprendido seja estendido para a vida daquele indivíduo, que ele possa saber aplicar depois no futuro. Então agora eu vou começar, para pegar esse pedacinho final, eu vou começar a demonstrar algumas possibilidades que a gente tem de material, para o que a gente deveria explorar. Então, essa geração Z é uma geração que é a geração maker e ela faz parte da cultura hacker também. Ou seja, você explorar a capacidade desses alunos de criarem, isso é super importante. Eu acho que deve ser muito comum, até dentro da própria farmacologia, algum tipo de exercício onde os alunos têm que criar um fármaco, no sentido de eles terem que imaginar qual seria a melhor estrutura. Isso é algo muito saudável, porque criar é uma esfera e um componente que envolve a aprendizagem, que ela está no mais alto nível de estrutura da taxonomia de Bloom. O Bloom ele tentou categorizar quais são os níveis em que você pode promover um ensino um pouco mais elaborado, que vai exigir um pouco mais de raciocínio. A gente sabe que toda vez que você expõe esse aluno a uma situação onde o cérebro dele vai ter que trabalhar para ele poder
adquirir aquele conhecimento, a tendência dele consolidar essa memória de uma forma mais efetiva é maior. E a criatividade é o topo de topo. Mas a gente costuma não fazer muito esse tipo de material que vai explorar a criatividade. Geralmente, a gente vai fazer perguntas e atividades que é sempre o que é. E esse o que é muito pobre do ponto de vista de estímulo desse aluno. O que é antagonista, sabe? Isso é algo que não vai mudar. Então, o importante é você juntar a tecnologia e explorar a criatividade. Então, aqui está um exemplo onde eles utilizaram uma impressora 3D para montar essa base, eles utilizaram um smartphone. Aqui nesse microscópio, que é maravilhoso, esse trabalho foi publicado na PLOS ONE, e eles colocaram aqui uma campanulazinha, uma laminazinha onde eles colocaram um micro-organismo, e esse micro-organismo, ele era estimulado por luz, porque ele tem fototropismo negativo. Então, ele se afasta da luz. Então, você basicamente fica acendendo luz e você fica brincando com esse micro-organismo para ele ficar modificando, e você pode jogar futebol, você pode ver a atividade dele. Então, vejam, você utilizou aqui um recurso tecnológico, colocou para uma aula de microbiologia, por exemplo, já que a gente está pensando no contexto do ensino biomédico, você conseguiu explorar de alguma forma a tecnologia. A gente não pode esquecer que a gente está vivendo uma era das impressoras digitais. Então, as impressoras digitais estão nas salas, já estão aí, de alguma forma, funcional, principalmente naquelas que têm mais poder aquisitivo, e a gente tem que ensinar e tem que, de alguma forma, fazer com que esse aluno saiba explorar, porque a gente está no futuro da medicina, em que a gente está imprimindo órgãos. Então, esse aluno já precisa trabalhar dentro dos seus cursos conhecimentos relacionados à impressão 3D, porque é o futuro da vida deles. Aqui é algo que deve ficar claro também, é o uso dos games, porque a gente não tem muito esse hábito de querer explorar a gamificação, porque a gente tem uma concepção, uma pré-concepção de que é algo muito infantilizado. É infantilizado, mas é efetivo. Essa geração, ela cresceu jogando jogos de smartphones e videogames, gente. É diferente das nossas, que muitos de nós não vivenciou isso. Então, eles têm isso como algo que é deles, jogar um joguinho. Então, é nada mais do que saudável do que, ao invés de você explicar todo um processo de farmacodinâmica, de repente, você conseguir gamificar esse processo pode ser muito mais efetivo. Ele pode ser efetivo tanto para facilitar a aquisição de um conhecimento, e isso já tem sido demonstrado, quanto para engajar. O problema dessa geração é você conseguir engajar o aluno na aprendizagem. Isto é, você tem que tocar na motivação daquele aluno e falar por que eu quero aprender. Bom, muitas vezes aquele aluno já entra na sala de aula desgostando de determinado assunto, né? Por que esse médico vai querer aprender de fato farmacologia? Qual que é o objetivo dele? Então, se você conseguir já cativar esse aluno a partir de uma ferramenta, há uma tendência de que ele gere uma motivação intrínseca e ele busque, e não só dependa apenas das motivações extrínsecas que existem. Então, existem diversos joguinhos, e é importante que a sociedade brasileira, que trabalha com farmacologia e terapêutica, comece a olhar para essa questão da gamificação e comece a construir jogos. Eu tenho certeza que vocês já devem conhecer vários jogos baseados na farmacologia. Eu, como trabalho mais com anato e fisiologia, é a minha zona de conforto. Eu vou saber partilhar mais informações nessas áreas, mas existem, por exemplo, esse aqui, que é um chamado Mouse Party, que é totalmente para farmaco. Né? Porque você pega lá um ratinho, você coloca, eu não sei se vocês já entraram aqui, mas tentam procurar na Mouse Party e ele vai aparecer game, e você pega esse ratinho e você coloca esse ratinho e ele vai explicar o mecanismo de ação de diversas drogas. E os alunos adoram. Toda vez que eu coloco nas minhas aulas de neuro, eu coloco esse Mouse Party, eles adoram, é tão bobo, gente, o negócio, mas é gostoso. Então, só o fato de você achar legal pegar um ratinho, colocar numa câmera e aí começa a aparecer todos os mecanismos e todo o sistema, como que acontece, o processo de captação, aquilo gera engajamento. Então, você já pescou esse aluno para você e você está muito mais fácil, porque você já deu, o aluno já ofertou o cérebro. Toma, professor, eu já gostei do que você me mostrou, agora toma meu cérebro, eu vou deixar você trabalhar. Então, existe isso aqui, esse aqui é um para transfusão de sangue, esse aqui é um que eu participei da elaboração, está gratuito, a gente construiu um aplicativo para smartphone, porque uma das grandes dificuldades na aprendizagem de neuroanatomia é justamente compreender aquelas pranchas de secções do cérebro ou do sistema nervoso
que é muito 2D, a gente, em 2 dimensões, a gente não consegue integrar, então esse jogo serviu para gerar integração, os alunos vão gostar, eles vão brincar. Agora, nesse ensino pandêmico, eu criei outros jogos para poder facilitar, ou seja, invistam nesse jogo, porque principalmente o jogo, ele faz parte da cultura dessa geração e ele gera muito, você pode fazer inclusive um curso de farmacologia gamificado, onde esse aluno ele vai adquirindo pontos a cada vez, porque nota é algo que é medonho para ele, aluno, mas é tão engraçado a cabeça desse aluno que se você transformar nota e agora virar pontos, é como se eu apagasse uma palavra que é medonha e transformasse em algo que é da vida dele. Então, nesse ensino pandêmico, ao invés de trabalhar com a palavra nota, eu eliminei do meu plano a palavra nota e eu coloquei ali pontos. Então você vai fazer tantos pontos, você vai fazer tantos pontos. No final é a mesma coisa, gente. É uma coisa ridícula, mas é idêntico. Mas eu falei, é pontos. Então ele vai ganhando pontos. E ele vai remeter aquele processo de gamificação, onde ele passa de fase, onde ele vai adquirir alguns carimbos, né, de performance. E isso, na verdade, é um processo educacional. Algo que a gente tem que explorar e que ficou muito, muito forte agora também durante a pandemia e que tem que chegar para ficar após, é explorar o smartphone desse indivíduo como um recurso pedagógico seu. Então, essa é uma das linhas de pesquisa que eu trabalho, que eu se chamo de laboratórios de aprendizagem móvel, onde eu faço aulas práticas utilizando smartphones. Então, existe uma série de aplicativos em que você consegue fazer com que esse aluno possa desenvolver aulas práticas. Nós temos desde sistemas para fazer eletroencefalogramas muito simples, aqui os alunos podem ver as suas ondas cerebrais, até utilizar os próprios recursos e sensores dos smartphones, porque existe uma infinidade muito grande de sensores, ou os próprios simuladores. Isso aqui é muito importante para o ensino de farmacologia, que são os simuladores, existem muitos aplicativos. Então, muitas vezes, um capítulo de livro ele pode ser substituído por um aplicativo, sabe? Eu, enquanto professor, querer abrir mão daquele capítulo de livro, eu que valorizo tanto, é difícil fazer isso, esse desapegar desse ensino tradicional, mas ele pode ser mais efetivo e você considerar isso é algo importante na sua prática pedagógica. Então, dentro dessa linha da experimentação mediada por smartphone, esse aqui foi um trabalho onde a gente publicou na American Education, demonstrando que eu consigo fazer uma aula inteira de fisiologia do exercício só usando o smartphone, uma aula prática. Então, a gente viu desde frequência cardíaca, num protocolo que a gente criou. Então, a gente criou um protocolo onde o aluno ficava em repouso, o aluno ficava lá em uma atividade que não era um exercício físico, era uma atividade física, e o exercício físico moderado, e aqui ele fazia meditação. A gente conseguiu coletar os dados dos nossos grupos experimentais, a gente colocou no GraphPad, a gente conseguiu fazer análise, o when a gente demonstra a metodologia científica, a gente viu a diferença na frequência cardíaca, a gente viu aqui a tônus muscular, eu utilizei um aplicativo para abalo sísmico para verificar como que está a contração muscular, eu utilizei um joguinho para ver como é que estava o tempo de reação, eu utilizei um aplicativo para músico para ver volume expiratório, enfim, a gente tem que usar um pouco de criatividade para gerar essas oportunidades de aprendizagem. E o avanço dos smartphones vai possibilitar muitas coisas para o ensino de farmacologia, né? Como um todo. Hoje eu já consigo ter esses devices que eu consigo detectar colesterol e ver concentração de colesterol usando o smartphone, aqui para vocês verem a curva de correlação, para vocês verem como deu na medida tradicional e uma medida feita por smartphone, para vocês verem como é uma curva muito próxima. Aqui a gente já consegue ver que eu consigo fazer o ELISA, gente, eu consigo fazer um ELISA com o smartphone. É algo que é surpreendente, mas existem protocolos já tendendo a fazer para dosagem de hormônios reprodutivos em mulheres, tá? Ou seja, pensa que isso está caro hoje, mas isso pode ser uma ferramenta didática onde você pode comprar e pode preparar uma aula depois na sua aula de farmaco, de hormônios sexuais, e você pode, de alguma forma, utilizar isso. Eu não sei quando que vai ficar isso tão acessível, mas de repente pode ser na própria casa, esse indivíduo levar esse equipamento para fazer coletas, uma menina que vai poder fazer estudos dos seus ciclos e verificar a diferença. Então, a gente consegue fazer espirometria hoje com o smartphone. Esse foi um aplicativo sensacional que eles criaram, onde a gente consegue ver essas diferenças de funções pulmonares apenas utilizando o smartphone. Ou seja, o smartphone está aí, ele veio para ficar, a gente precisa explorar. E algo que é muito fortuito para o uso na farmacologia
explorar as tecnologias imersivas educacionais. Então, a gente está vivendo uma sociedade que está trabalhando cada vez mais, aqui eu até uso muito, são esses óculos de realidade virtual. Então, a gente tem a realidade virtual, onde você vai fazer com que aquele aluno entre dentro do mundo virtual e ele vai poder interagir. Imagina a quantidade de estruturas farmacológicas que você pode brincar, e aquele mecanismo que era muito difícil pode ficar muito mais fácil de ser visualizado, porque você colocou o aluno num contexto que é muito mais amplificado e potencializado, e a realidade aumentada, que dá aquele gostinho de eu estou vendo aquela molécula, eu estou vendo aquele processo no meu ambiente. Então, a diferença entre um e o outro é um que você faz uma imersão total, e a outra você tira o mundo virtual e coloca no mundo real, e você integra os dois. E foi demonstrado, inclusive, nesse trabalho para a farmacologia, para o ensino de farmacologia, que é mais efetivo o ensino de farmacologia quando você utiliza esses recursos de realidade aumentada, né? Então, a gente consegue ver aqui que talvez o gosto pelos dois, quando você usa as interações 3D de moléculas, e foi um trabalho feito para ensino de receptores beta-adrenérgicos, e o que ficou claro nesse trabalho foi que os alunos, eles tendem a gostar de ambos, mas a eficiência para aprendizagem de farmacologia clínica é maior no sentido de quando você tem um 3D comparado quando você tem um 2D. Então, isso ficou muito objetivado nesses dados. Então, eles fizeram testes e pós-testes e verificaram que é mais efetivo quando você... E é de fato, é só a gente pensar que eu posso pegar aquela molécula e tirá-la do livro, e eu posso fazer rotação, e de repente eu fico imaginando você dar uma aula sobre hormônios que agem em receptores ou drogas que agem em receptores nucleares. A complexidade de você fazer entender a dimerização e a translocação, ela é altamente facilitada por um recurso tecnológico, onde você consegue deslocar e você consegue fazer o aluno pegar aquele receptor e levar para encontrar os elementos responsivos dentro do DNA, que é algo... o que é o conceito dos elementos responsivos, né? O que é um sítio de ligação para o hormônio, o que é um sítio de ligação ao DNA. Isso é algo que é muito complexo e é muito mais fácil você explorar numa via mais tecnológica. Então, para eu terminar, e agora está nesses meus 2 últimos slides, isso aqui é só para demonstrar que ainda tá inicial, mas vai chegar para ficar, que são as tecnologias vestíveis. Então, a gente vai começar a explorar muito coisas que eu vou interagir com o próprio vestimenta, tá? E aí, para poder explorar com uma forma educacional, um dos projetos que eu desenvolvi foi, e aí eu pensando no ensino mais inclusivo, como que você ensinaria, por exemplo, receptores beta-adrenérgicos para o indivíduo que tem déficit visual? Porque você depende completamente de visualização para fazer isso. Então, como que você vai explorar? Então, nesse trabalho, na verdade, não é para isso, mas era para ensino de anatomia óssea. Então, os alunos, a gente criou um protótipo de uma camisa em que a gente colocou alguns motorzinhos de smartphones, é totalmente à la Brasil, a gente adapta, porque a gente não tem muito apoio financeiro para fazer isso aí, mas a gente montou uma camisa que é para ensino para cego, para ele saber quais são os tipos e diferenças de ossos, onde ele tem uma plataforma que ele toca aqui em Braille e ele consegue ver onde vai vibrar para ajudar ele a localizar esse osso. Então, é possibilidade que está aí. E para finalizar, isso aqui não é baseado em evidência, isso aqui é muito mais a minha opinião, eu não tenho nenhum trabalho demonstrando isso, então aqui é isento de evidência científica da literatura, mas eu acho que isso precisa fazer parte para o ensino dessa geração, que é a gente explorar com essa geração o ensino de como identificar fake news. Porque aí é uma perspectiva minha de que eu vejo que essa geração é uma geração atacada por fake news, e ela está muito passiva e vulnerável a ser explorada por fake news. Então, é sim, de fato, a competência de nós, enquanto professores, ensinar quais são as fake news relacionadas à farmacologia e terapêutica. É sim a nossa capacidade na sala de aula de educar esse aluno e educar esse povo para identificar essa fake news. Eu acho que a gente está pecando em não trabalhar o tema fake news dentro da própria sala de aula. Trabalhar essa capacidade de conhecer uma informação falsa de uma informação verdadeira, mas, sobretudo, trabalhar a capacidade desse aluno não divulgar uma informação na rede social só porque ele vai ganhar mais likes, e é o que está acontecendo, tá? Essa falta de atenção. Então, eu queria terminar dizendo que a tecnologia, ela é bom, mas não se preocupem. A tecnologia jamais vai substituir o professor. Então, essa mensagem precisa ficar. Não é porque a tecnologia está aí, ela não pode ser utilizada só para deixar bonito, você não pode fazer um carnaval pedagógico só porque você vai agradar, tem que ter uma finalidade. Se você vai dar uma aula
e quer usar tecnologia, a primeira pergunta é, eu consigo dar a mesma aula sem usar tecnologia? Se a resposta for sim, significa que a tecnologia é inviável, não tem por que você gastar seu tempo. Agora, se a resposta for não, então invista o seu tempo. Então, a minha mensagem é, tecnologia é importante, mas a gente jamais vai ser substituído pela tecnologia. E eu gostaria de agradecer, então, novamente, a todos os colaboradores, aos meus alunos de pós de graduação, e, sobretudo, a SBEFT e a SIG Farmaco por essa oportunidade da gente poder discutir e falar um pouco sobre ensino dentro desse contexto. Muito obrigado. Muito obrigada, Camilo, pela excelente apresentação. Você é extremamente didático, né? E acho que você trouxe várias questões que estão absolutamente, não é só na farmacologia, né? São em todas as áreas, na realidade, os desafios que nós estamos enfrentando, porque são várias gerações, né, que são professores atualmente, de várias gerações, então são as gerações de professores, são as gerações de professores e pesquisadores, são gerações de alunos, né, então nós temos que combinar esse universo complexo e ir atrás das soluções, né? E como você terminou, as soluções nem sempre são as mesmas, né, para todas as situações. Então, muito obrigada por todos os pontos que você pegou e por cumprir o horário, e aí agora a gente vai para a discussão. Eu gostaria, antes de começar a ler, eu vi que eu vou até pedir para quem tiver comentários ou perguntas que vão colocando aqui no chat, eu gostaria Camilo, de colocar o seguinte, no ano passado, numa das atividades que nós fizemos, e até em resposta à questão da pandemia, pela SBEFT, na realidade foi pelo GT de Iniciativas Educacionais que nós temos, nós fizemos uma consulta à comunidade da SBEFT, para perguntar exatamente quais eram os materiais ou iniciativas que estavam sendo feitas em relação a justamente materiais didáticos para ensino e divulgação da área. E eu tenho aqui até, eu abri a hora que você estava falando, eu abri aqui a tabela Excel que nós temos, onde a gente combinou todas essas, nós temos uma lista aqui de mais de 40 colegas de diferentes instituições no país, e alguns deles, eles relataram a existência de jogos, softwares interativos de ensino de farmacologia, que, aliás, há vários anos já são usados, inclusive até aqui no nosso grupo existe isso nas nossas aulas, mas o que mais chamou a atenção é que, de fato, por exemplo, videojogos, tem um aqui, Cassino Farmacológico, que foi de um grupo que relatou, e nós fizemos essa coletânea, né? Está tudo aqui listado, e justamente pensando, porque às vezes a gente não precisa inventar a roda, né? Nós já temos um material de base que muitas vezes, então, a ideia já seria aplicar imediatamente, se isso vem ajudar a gente nas aulas, mas principalmente também servir como inspiração, né? Então, essa lista, até eu tinha colocado, quem está aqui na reunião, no início, antes de começar a gravar, eu tinha colocado esse GT que nós temos, que está trabalhando nesses materiais, nós estamos justamente agora no momento de trabalhar a página da SBEFT que está sendo revista, porque a ideia é que lá na nossa área de ensino e materiais de iniciativa educacional, a ideia é que vai começar a colocar, já muita coisa está lá, muitos links os sócios já estavam enviando, mas é ter uma área que vai agregando, né, todas essas iniciativas, algumas já de instituições, então vai só o link, e outras novas que estão sendo feitas, nós sabemos de colegas que estão trabalhando agora, ou finalizando, ou estão aí em questões também de materiais, então a gente tem algumas novidades e vamos esperar que a gente nos próximos meses aí já tenha tudo isso combinado lá na página da SBEFT. E uma outra coisa, Camilo, que eu acho que você trouxe de uma forma muito legal, e aí para passar para a discussão agora, é que realmente a gente tem que procurar inovar, e a gente tem, né, essa possibilidade de usar a tecnologia. Até vou pegar o exemplo que você deu, porque é uma área que eu gosto também, você sabe que está na minha pesquisa, que é justamente o exemplo que você deu no receptor nuclear, né? Muitas vezes, quando eu estou dando aula, não precisa nem só ser a graduação, às vezes até na pós-graduação,
as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender o tridimensional. Então, você tem que começar. Pensa naquela fita de DNA linear, né? Que todo mundo pensa no DNA liso, reto, né? E aí você vai pondo os receptores. E aí você vai do 2D para o 3D. E aí você começa a pensar na modelagem. Então, realmente, esses esforços, eles são importantes, porque para alguns é rapidinho de entender o contexto, para outros não, até por uma questão de espacial, né, de como você enxerga a informação. E aí eu estou falando isso porque eu vou ligar com a primeira pergunta que estava aqui, que é da professora Dijane Duarte, que é da UNB, porque aí, nessa perspectiva, então, ter esses recursos é maravilhoso, mas o que ela colocou foi o seguinte: como fazer quando nós não temos tempo para o aprendizado dessas novas tecnologias de ensino e aprendizagem, né? E pior ainda, quando não há incentivo para essa melhoria ensino-ensino. E até você colocou as soluções que vocês estão dando, né? Então, abrasileirando o método por uma questão de recurso, né? Mas o que ela colocou aqui, o que ela percebe é que o professor que se preocupa com o ensino é visto como um professor que é fracassado na pesquisa, né? E aí essa dicotomia entre ensino e pesquisa. Então, ligando essas coisas, eu coloco, porque eu acho que ela pegou num ponto importante, né? Então, todos nós achamos maravilhoso tudo isso. A maioria de nós são professores, docentes e pesquisadores. Então, como é que você vê isso e como a gente move para uma situação em que a gente pode ter talvez um trabalho mais colaborativo, né? E também tendo a ajuda não só das sociedades científicas, mas também das nossas próprias instituições apostando nisso, né? Perfeito. Nossa, essa pergunta da professora Dijane foi nevrálgica, é um ponto extremamente tenso. Excelente pergunta. E, na verdade, eu vou começar dizendo para a solução. E a solução, o que eu vejo é que a SBF já está caminhando. É a criação de comunidades de práticas. Hoje a gente fala muito dessas comunidades de práticas. Eu participo de uma internacional chamada PICOP, que é para fisiologia. Então, deve existir, como eu não sou da farmácia em específico, deve existir uma comunidade de práticas de ensino de farmacologia, tá? Precisa ver na sociedade norte-americana para saber se eles já não têm. Os norte-americanos, eles estão muito ligeirinho nessa parte de ensino, tá? Essa compreensão. E o que é a comunidade de prática? Então, a professora fala ali muita verdade. Como que nós vamos fazer se nós não temos tempo? É verdade, a gente não tem tempo, gente. E o melhor segredo é chupinha o coleguinha que já sabe. Não gaste o seu tempo de algo que já foi feito. Se você tiver como gastar, faça. Mas, gente, a gente tem que aprender a descer do nosso pedestal e buscar ajuda com especialista. E o que tem de lindo na SBEFT? É que é uma sociedade que tem vários especialistas em várias áreas. Então, por que não a gente, de alguma forma, pegar ideias de alguém que é especialista, de que já fez, e trazer para o meu contexto, e trazer para a minha turma, porque ele já fez, já aplicou e já deu certo. Então, por exemplo, isso vai desde o material, pedir o material até conceito. Esses dias mesmo eu vivi uma experiência com a professora Cristina e eu tive que correr para o WhatsApp dela e falar: Cristina, pelo amor de Deus, um aluno fez numa aula que eu estava dando uma pergunta super cabeluda, eu não faço a menor ideia como é que responde essa pergunta. E eu sabia que era uma pergunta que estava envolvendo o cara de pesquisa dela. Eu não tive o menor problema em falar: não sei responder. E fui atrás de uma especialista. E é isso que a gente precisa fazer. Então, essas comunidades de práticas que a SBEFT deveria investir é um lugar de partilha. Então, fazer esses workshops de ensinos com professores que acabam tendo mais experiência na criação desse material é a melhor forma, porque daí você vai aprendendo com ele com o que ele fez e você traz, porque, de fato, a gente está num dilema muito grande. O que eu vou dar prioridade? Porque gasta tempo. Fazer metodologia de aprendizagem ativa gasta muito tempo. Então, participa de comunidades de prática ou tenha muito estagiário de pós-graduação para docência. A grande maioria das universidades tem esse tipo de programa de aperfeiçoamento docente, programa de aperfeiçoamento a ensino. Trabalhem com eles e com os monitores. São os que me ajudam. São eles que me ajudam a preparar essas atividades. Então, criar uma disciplina de pós, eu não sei se no programa de vocês já tem, mas existe uma disciplina que você pode criar. Prática docente no ensino de farmacologia. E simplesmente ali você vira um celeiro de criação de material didático e de criação de estratégia didática. E você pode testar. Então, uma forma que você pode fazer é oferecer uma disciplina na pós, onde o seu objetivo vai ser: eu pego os meus alunos da pós-graduação, eles vêm discutir os temas da farmacologia e eles vão ficar, o primeiro
bloco discutindo, e depois no segundo bloco dessa disciplina, eles vão para a sala de aula junto comigo, abordar aquilo que eles proporam. E eu faço uma nova prática sob a perspectiva do pós-graduando dos grupos. Então, isso vai gerar uma quantidade... O meu primeiro paper publicado foi na área... Eu publiquei antes... O meu primeiro paper com o primeiro autor. Eu publiquei esse paper antes de publicado sobre glicocorticoide. Eu publiquei um paper sobre ensino de fisiologia da tireoide com a professora Maria Tereza Nunes, que deu uma disciplina exatamente essa. Ela dava prática docente para o ensino de endocrinologia. E simplesmente, lá foi o meu momento de eu poder trabalhar. Então, criar disciplinas de pós-graduação pode ajudar isso, partilhar, criar um grupo virtual de partilha de dados. Eu vi que a página da SBF está sendo construída, isso é excelente. Eu vi ali uns glossários, isso sim é algo que a gente precisa. Às vezes eu estou dando aula, eu preciso tirar dúvida, eu preciso de um especialista, e isso valida aquilo que eu estou querendo. Então, saber onde buscar é fundamental. Aí agora, o problema é da dicotomia. Como romper essa dicotomia? E isso está na estrutura da sua instituição. Tá? O que vai fazer com que eu vá me investir em ensino ou então dividir meu tempo com a pesquisa? É a minha valorização. O sistema brasileiro universitário, ele valoriza sim o pesquisador. O fato é, a gente às vezes esquece que é possível eu publicar um material didático novo que eu criei e testei. Então, é também pesquisa. Se você olhar por essa perspectiva, você assume, você ganha valorização dentro do contexto. Então, você criar algo e publicar aquilo que você criou é totalmente factível. E existem revistas para ensino de farmacologia em que você pode publicar a sua prática pedagógica e a sua experiência. Mas o problema disso tudo está também na valorização. Então, lá em cima, eles fazem uma iniciativa, porque, por exemplo, você ganha espaço de laboratório porque você publica mais ou publica menos. Então, isso é muito rico. Só que lá em cima, o que a gente sabe é que nós temos, lá em cima eu digo América do Norte e Europa, prêmios para melhores práticas educacionais. Então, você criar prêmios é um estímulo, porque você reconhece. Então, lá sempre tem os Teaching Awards, que não tem no Brasil. Eu não vejo nas universidades brasileiras acontecer com a mesma medida que existe lá. Essas organizações de Teaching Awards, que eles ficam indicando professores que são professores de excelência, sabe? Então, eu acho que isso é uma medida que poderia fazer e poderia facilitar. Então, essa dicotomia vai agir. Concordo com a professora Dijane. Desculpa, eu não sei se é professora ou professora? É professora. Professora. Concordo com a professora Dijane, que, sim, eu preciso ter que a administração da minha universidade valorize isso. E na hora de pontuar, para você progredir na sua carreira, podia ter um item que não era só quantas horas de aula você deu, qual é a qualidade da sua aula. Você criou algum material didático, você ganha X pontos e poderia progredir de uma forma mais instantânea. Perfeito, Camilo. Eu acho que isso também volta, né, para a questão dos próprios, às vezes não é nem a instituição, né, porque hoje a gente tem PADs, a gente tem essas atividades que a gente faz com pós-graduandos e pós-doc junto nas aulas, né, e muitas vezes você tem que ter também a resistência dos departamentos e seus docentes de assumir aulas de outro formato, né? Às vezes você também tem essa outra parte, né? Mas movendo, tem uma outra pergunta aqui que vem da Maria Vital, que ela coloca o seguinte, né? Que essa abordagem, te deu parabéns da apresentação, e a abordagem do smartphone é legal, mas como fazer para a questão de que nem em todo lugar você vai ter todos os estudantes com esse recurso, né? Na mão que funcione legal. E também a própria história da sala de aula ou do espaço com conectividade boa, né, internet boa, que te permita fazer o uso legal durante a atividade. Ótimo. Concordo com a professora. Se você for olhar para o ensino da educação básica, lá sim há menor acesso para smartphone. Mas para ensino superior, essa não é a realidade. Para ensino superior, e daqui para frente, mais comum, a pandemia fez isso, nós estamos atingindo um nível de que todo mundo tem um smartphone. Mas é uma pergunta muito interessante, porque eu mesmo agora, durante a pandemia, tive um problema de um aluno que ele tinha um smartphone, mas ele não tinha memória, coitado, para baixar um aplicativo. Né? Eu achava aquilo meio triste. Então, sim, é uma preocupação que deve existir. O smartphone deve ser um recurso como um GIS ou como um projetor de slides que as universidades têm que ter, para ela poder levar para a sala de aula. Então, você pode adquirir alguns smartphones e levar para emprestar para esses alunos, para eles utilizarem na sala de aula.
E agora a gente chegou numa conclusão, com a pandemia, de que, gente, não dá para fazer ensino sem conectividade com a internet. Então, as universidades precisam investir nos seus TIs para que a internet seja uma coisa válida. Mas muitos dos aplicativos, eles não dependem da internet. Eles podem rodar naturalmente, porque você baixou e eles funcionam. Os simuladores, por exemplo, funcionam sem dependência da internet, embora a internet deixe mais rico a experiência. Mas, de fato, precisa ter uma política institucional para que, antes de você começar, você tem que garantir de que todo mundo tem acesso à tecnologia. Então, não adianta eu querer inovar se eu vou ter alunos que não vão poder realizar. Eu, como trabalho com tecnologia, eu tenho 3 smartphones pessoais extras, na verdade é um smartphone mais 2 tablets, que eu levo para a sala de aula, porque como eu uso, para aqueles alunos que não têm, eu empresto. Então, todo dia eu uso um smartphone na minha sala de aula. Então, eu vou lá e empresto aqueles que eu tenho, porque a universidade ainda não comprou, mas passou do tempo da universidade entender que um smartphone ou um tablet é uma ferramenta de ensino. Não é só colocar cadeira e colocar lá um giz ou um projetor. E, Camilo, obrigada pela resposta. Na realidade, eu vou responder aqui a Tatiane Emanuele. Ela pergunta se esses materiais na página da SBEFT são abertos. Sim, Tatiana, são totalmente abertos ao público. E aí eu peço para a equipe de apoio aí do SIG que coloque aí o link da página da SBEFT, onde estão as questões lá dos materiais de ensino. Lembrando que nós estamos no momento que a nova diretoria está rearranjando a página, então alguns materiais vão estar em breve já melhor, vai ter mais materiais, né, colocados lá. E a pergunta do Luiz Lenz, que ele coloca o seguinte, se você teria alguns sites para recomendar, onde tem ferramentas que possam auxiliar nessa tecnologia de ensino e especificamente em farmacologia, mas acredito que essa questão, por isso que é importante a gente ter essa comunidade dos farmacologistas que se dedicam ao ensino também, porque como eu não dou aula, eu não tenho nenhuma disciplina que é de farmaco, então eu nunca explorei a fundo quais são os locais que existem para isso. A gente sabe que existem alguns locais que podem ter para biologia molecular, por exemplo, no próprio site do Nobel, tem um campo que é Educational Nobel, que trabalha com isso. Na Universidade de Utah, tem também os sites que você tem um campo lá para vários conteúdos, na Universidade do Colorado também, para vários conteúdos online que você pode trabalhar. Aí está um problema, professor, que a gente tem que discutir. É por isso que é importante que brasileiros façam isso. Está tudo em inglês. Então, tudo bem que inglês é o nosso idioma, mas se você pensar que tem alunos que não dominam o inglês, eles vão sofrer. Ou seja, precisamos de farmacologistas que criam material em português para a realidade do Brasil. Isso é necessidade, tá? Você trabalhar, por exemplo, com medicação para tratamento de doenças infecciosas causadas por vetores entomológicos é algo super essencial que é do Brasil. A gente está aí no tratamento da Trypanosoma cruzi que eu tenho que criar, não vai ser os Estados Unidos que vai criar, vai ser eu que vou criar. Nós vamos liberar agora um jogo para microbiologia em que, ao invés de eu pegar essas doenças, que é um jogo que a gente produziu e vai ser publicado agora na revista de microbiologia de ensino, que a gente criou com doenças do Brasil, sabe? Porque tá em português, tem a versão em inglês, mas tá em português. Ou seja, a gente precisa de pessoas que criem mais. Então, eu não consigo falar. Na fisiologia e na anatomia, eu consigo falar. Diversos locais onde existe, sabe? Mas para a farmacologia, só um especialista, só quem dá aula que deve saber. Mas eu já vi que no chat alguém já colocou algumas oportunidades ali para vocês. Estou pedindo para eles colocarem. Aí, Luiz, só para ir mais rápido aqui, porque tem outras perguntas e a gente já está no tempo. Eu não consegui ver de onde você é, Luiz. Não estou reconhecendo seu nome. Desculpa se a gente se conhece, mas o que eu queria colocar aqui para ele e para todos, essa preocupação que o Camilo está colocando já é uma preocupação mesmo do nosso grupo, né, e da sociedade que está colocando os materiais. A gente está trabalhando em materiais que podem, né, a questão do inglês, do português e do inglês, porque nós temos essa tarefa com a International Union of Pharmacology, e aí eles estão colocando os links e lembrando que tanto no país
se você colocar no Google as palavras, você vai ver que tem várias iniciativas de vários grupos, né? Inclusive em farmacologia, que está distribuído pelo país. Então, a ideia na sociedade é justamente de ter tudo ali concentrado e todos que tenham links, que tenham materiais, que tenham ideias, podem mandar para a gente por os e-mails que são colocados aí, que a gente vai juntando, porque a ideia é justamente isso, juntar isso tudo num portfólio, né? Deixa eu voltar, tem uma pergunta aqui, relacionado de novo à questão do ensino, que eu acho importante, aí eu migo para frente, que foi também da Dijane. Ela colocou como lidar com a questão que os alunos, de uma certa forma, ainda preferem o ensino tradicional. Como lidar com essa questão? Eu vou colocar aqui só para alguém estar perguntando, que é o site da Utah, que tem muita ferramenta e provavelmente deve ter alguma coisa sobre farmacologia, que é da onde eu utilizo o Mousepart, só para vocês terem aí, que chama Learning Genetics da Utah, e lá tem muito material e eu tenho certeza que tem uma coisa que pode ser útil para alguém de vocês. Agora, essa pergunta, professora, é dolorosa. Primeira coisa que você tem é dolorosa, sabe por quê? Porque, gente, eu só trabalho com metodologia ativa e quando vem minha avaliação de estudante é totalmente bimodal. É aqueles grupos de alunos que adoram, mas eu tenho uma parcela que odeia o que eu faço. Mas odeia mesmo, tá? E isso vai ser natural. Por quê? Porque, gente, eu tiro os meus alunos da zona de conforto. E eles odeiam por causa disso. Então, não existe o aluno sentar e olhar e ficar ouvindo. Ele vai ter que trabalhar. E o ódio desse aluno está porque ele não quer trabalhar. Ele quer ser aprovado, receber uma nota final e tchau a disciplina. Esse está o problema. Como eu faço para poder cativar? Nos primeiros dias de aula, eu tento demonstrar por que a metodologia de aprendizagem ativa ela é melhor e mais eficiente do que a passiva. Então, é como se eu tivesse que educar para a metodologia que eu vou dar. Então, logo no primeiro dia de aula, eu já começo a falar das diferenças de metodologias, a passiva e a ativa. Primeiro, que não sai da pedagogia. É mentira, gente. Essa história que a gente vai parar de dar aula expositiva é mentira. Não. É importante, sim. E eu defendo. Você não precisa sair do expositivo e fazer aquela carnaval pedagógico, só coisa diferentona. Não vai ter resultado positivo. Vai ter para você vai achar, mas é preciso momentos categóricos e clássicos, sim, para você ensinar, tá? Então, um dos problemas que você tem que fazer é, no começo da aula, explicar por que você vai fazer. Então, se você vai fazer uma prática que já funciona, que já testou, você faz a prática e no final você mostra, olha, pessoal, esse trabalho já foi feito e já foi publicado. Então, vejam, dá para fazer assim e ele foi demonstrado que foi mais efetivo. Então, você começando a demonstrar que metodologia de aprendizagem ativa é mais eficiente e é bem para o bem deles, é a forma como você vai conseguir cativar esses alunos. Mas, realmente, é uma luta pancada com os que detestam. Eu acho que é legal ligar isso com o que o professor François colocou, porque ele pôs o seguinte, excelente apresentação e desafio, né? Mas você acha que o professor consegue ter habilidade para ter conteúdo e também para inovar nessa parte tecnológica? Não deveríamos pensar em colaboração com grupos especializados em ensino ou engenharia? Um pouco semelhante à exigência, né, de que o professor de uma instituição federal de ensino deveria ser, ao mesmo tempo, ativo em pesquisa, ensino e extensão? Excelente. Eu acho que foi esse desafio, né? Tocou num cerne muito importante, professor. A resposta é colaboração. Quanto mais colaboração eu fizer, porque é a nossa vida, né? É interatividade, né? É interdisciplinaridade. Então, se você tem a ideia... Qual que é o grande problema? Eu trabalhei na Koch Pearson, que é uma editora que tem aí super boa, justamente na produção de material didático. Então, eu era coordenador de produção de mídia para a área de ciência da natureza. Então, era claro que um grupo que era do pessoal da biologia conhecia todos os conceitos, mas não sabia montar os recursos tecnológicos. E aí eu tinha uma equipe de mídia. Então, o ideal é quando você consegue juntar os dois para fazer uma boa conversa. Então, fazer interação. Eu tenho uma ideia de um jogo, quem que eu vou procurar? Minha universidade tem curso de ciência da computação e de análise de sistema? Tem, então eu vou conversar com ele. Alguém pode desenvolver esse joguinho?
Eu fiquei como professor visitante lá na University of British Columbia, no Canadá, e para mim aquilo foi o melhor dos exemplos de como se fazer. Eu estou querendo um dia conseguir chegar naquele nível, que era a professora de neuroanatomia da Faculdade de Medicina de lá do Canadá, ela foi fazer parceria com a Microsoft, que começou a financiar as coisas dela. Então, a Microsoft tinha um funcionário da Microsoft dentro do laboratório dela para produzir esse material. Então, eles produziram material de realidade mista para poder visualização de estruturas do sistema nervoso central do cérebro específico. E aí, é uma parceria público-privada que gera um material didático, e material didático, a gente não pode esquecer que ele vende, tá? Então, a gente está no momento de, quanto mais você criar um material didático que pode ser mais efetivo, você tem grandes chances de vender esse material didático. Então, ele pode gerar lucro, é uma fonte de trabalho também. Então, a principal resposta, no meu caso, como eu não tenho, para mim, professor, é estagiário de prática docente ou monitor. São eles que me ajudam. Agora, para a pandemia, eu tive que criar um jogo. Quem me ajudou a criar esse jogo, eu tive a ideia, mas quem me ajudou foi a monitora. Porque a monitora é jovem, ela é dessa geração. Esses alunos estão aprendendo a desenvolver software já. Desde pequenininho eles já conseguem desenvolver softwares e aplicativos. Então, busca alguém que faça e vai atrás. E essa pessoa vai te ajudar. E aí é uma parceria. Só que uma coisa que eu aprendi é que quem vai criar um jogo efetivo não é o cara da educação que sabe todas as teorias e estruturas da educação. Não é o cara da mídia que sabe programar tudo. Ainda é o farmacologista. Por incrível que eu pareça. Porque é o farmacologista que conhece o conceito. E o problema do material está elaborar um material com rigor científico. Tem muito material, mas com erros conceituais. Então, é o farmacologista. Não se cria material para ensino de ciências sem fundamentação teórica consolidada. Não se cria, gente. Não dá. Não dá. Inclusive, eu gostaria até de tocar nesse assunto brevemente, 30 segundos, que, como você falou ao final da sua apresentação, como ensinar os nossos estudantes a lidar com fake news. Eu diria fake news no sentido das pesquisas e das descobertas e das informações que vão na mídia e também da questão do novo, né, dentro da pesquisa, mas também dentro do estudo, né, porque hoje nós temos vários perfis, por exemplo, de pessoas que se dizem professores, né, às vezes até são, mas que colocam um monte de informação, às vezes slides com erros de conceito, slides às vezes desatualizados. E aí você vê estudantes elogiando e eles nem sabem que aquele conteúdo, porque não tem esse rigor que você está falando, Exato, né? exato. Saber escolher dentro do online o que é. E aí, Camilo, nós já estamos chegando quase aí no limite, mas assim, tem a Fernanda Maria, por exemplo, que ela até colocou aqui que ela tem Lida, né? Acho que é o marido dela que tem especialidade nessa questão de fazer esse trabalho, né? De auxiliar aí na confecção. Então, a realidade, né, exatamente dessa coisa que você falou, a colaboração, as parcerias com pessoas de diferentes áreas, é que vai convergir num material que se aproxima mais de uma realidade do que vai ser a ferramenta, mas também trazendo o rigor, né, do conceito, da informação que está lá. Então, legal. E aí o pessoal está colocando aqui alguns links. Então, legal que eu peço para todo mundo ir aí no chat e anotar. E aí o pessoal aqui também do Sig Farmaco, para a gente ter essa lista aqui para levarmos amanhã para a reunião. Aí, a questão da gamificação, Camilo, porque, no fundo, essa é uma questão também que você já tocou, teve 2 professores que tocaram nessa questão aqui, essa gamificação também, porque alguém aqui, que agora eu não vou lembrar quem foi que perguntou, como você trabalha com isso também, né, de fazer novas ferramentas, como que você tem trabalhado o financiamento, o recurso? Quer dizer, como é que seria isso? Seria responsabilidade de quem? No seu caso, a gente já está sabendo, né? Mas assim, então, além do seu caso, quer dizer, você poderia dar uma opinião, como a gente teria que começar a ter iniciativas para promover isso? E aí eu vejo duas vertentes com base no que você acabou de dizer dessa parceria, por exemplo, Canadá e Microsoft, que eu sei que alguns lugares aqui do Brasil têm parceria com empresas voltado para
ensino e promoção de iniciação científica, muitas vezes, né, principalmente engenharia, matemática, isso é uma questão bem comum, né, de acontecer. Mas como que você vê isso e dentro de materiais, então, com um intuito de venda e intuito de uso público dentro da própria universidade? Ótimo. Bom, primeiro de tudo é que ou você faz isso via uma linha de pesquisa sua e você vai pedir financiamento para o CNPq ou para a FAPESP, porém ainda o fomento para essa área ainda é muito baixa, porque ela não é muito valorizada. Algo que eu vejo nas outras sociedades internacionais é financiamento para esse tipo de iniciativa. Então tem lá os Teaching Awards e tem os Innovative Prizes, e aí você consegue desenvolver. Eu sei que a The Physiological Society, a APS também tem isso. Algo, então, a SBFD poderia criar isso, um financiamento para poder fazer. Agora, a farmacologia, sinceramente, vocês têm uma ferramenta muito boa na mão, que é a capacidade de discutir com a indústria farmacêutica. Então, você pegar uma indústria farmacêutica para gerar uma parceria para a produção de material de divulgação científica e aquilo ser padronizado. Eu sei que, por exemplo, a Roche já fez isso uma época. Eu tenho que ter materiais para diabetes muito bons produzidos pela Roche. Então, você buscar essa parceria público-privada com as indústrias farmacêuticas pode ser uma saída que você vai fazer marketing daquela empresa, ela vai pagar o funcionário do TI para ajudar você e pronto, e você vem com um conceito. E aí você cria aquele material didático que você quer fazer. Então, o que eu vejo para a SBFT, para o farmacologista, é essa chance que vocês têm muito grande com as indústrias farmacêuticas para financiar. Mas, de fato, até o momento, o que mais vai contar é dinheiro do seu bolso, tempo da sua vida e as boas vontades dos monitores e estagiários de pós-graduação, porque é o que tem funcionado. E também repensar o seu programa de pós-graduação, porque de repente pode ser uma linha de pesquisa que ainda não foi implementada. E é uma linha de pesquisa muito fortuita, porque o impacto social é grande, porque ela devolve para a sociedade o conceito que é produzido dentro do laboratório de uma forma educacional. E lembrando que a educação não entra só no ensino tradicional, que a gente sabe do ponto de vista categórico, metodológico, mas ela pode ser na divulgação científica, e a importância da divulgação científica está crescendo muito. Então, trabalhar divulgação científica é também trabalhar o ensino. Então, pode ser uma possibilidade, como uma linha de pesquisa num programa de pós-graduação. Sim. Para terminar aqui, tem um comentário aqui da Silvana Chiavegato, que é da USP, que ela coloca que ela tem usado os quizzes, né? E ela coloca também aqui a experiência do Slido. Você conhece? Do Slido, não conheço essa ferramenta. Ela diz, outra ferramenta interessante para as respostas durante a aula é o uso do Slido. Legal. SLIDO. Eu uso muito Socrative. Uma competição saudável durante a aula e a recompensa dos acertos reforçam a aprendizagem. A recompensa nada mais é do que cativar essa geração por conta lembra do rewards? Eles adoram rewards, gente. Brinca com isso deles, que eles amam. Qualquer coisinha que tem uma recompensazinha lá, ganha um pontinho. Eu faço isso também, mas eu uso outro aplicativo que se chama Socrative, que é o que mais funciona. Eles adoram rewards, gente. É impressionante, parece um bando de criança e é lindo de ver eles se empolgando. Eu faço uma brincadeira em que eles têm uns cavalinhos que eles têm que ficar andando de cavalinho. Quanto mais questões de conceituais eles acertam, mais rápido anda aquele cavalinho. E é um joguinho que eu faço no início da aula para fazer revisão da aula passada. Nossa, eles adoram aquilo. Eles adoram. É tão ridículo. E posso falar? No final da história, é uma provinha que eles estão fazendo. Eu só fiz uma maquiagem numa provinha e transformei ela num recurso tecnológico gamificado. E eles ficam lá se estapeando para ver quem acerta, para ver quem ganha e quem faz o cavalinho chegar na corrida final, gente. É ridículo, para falar a verdade, mas é efetivo. Então, às vezes, o ridículo margeia a efetividade. Não importa se é ridículo, o importante é, ele vai aprender, ele vai memorizar, ele vai conseguir aplicar, isso que é o que importa. Acho que deu uma travadinha no sistema da professora Maria Cristina. Cristina? Eu acho que travou. Vamos ver se ela vai conseguir restabelecer, mas deu uma travadinha. Ela deve ter saído, deve ter entrado. Então, a professora falou ali...
Ah, é outra reunião que ela tinha. Eu acho que a rede dela caiu. A rede deve da ser isso. Cristina caiu. Deve ser isso. Então, se vocês quiserem fazer o fechamento, devido ao horário, pode fazer, Emiliano. Eu vou compreender perfeitamente, porque eu sei que a gente tem, todo mundo, uma agenda muito bem elaborada aí. Hoje em dia, então, com esse mundo digital que nós fomos imersos à força, vamos dizer assim, né? Houve uma aceleração nesse processo. Acho que todo mundo está, vamos dizer assim, atolado de afazeres, como a própria professora Diane comentou aqui, né? A gente acaba tendo a sensação que não tem tempo para desenvolver novas competências. Não tem, Então, Camilo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção, o seu cuidado de nos instruir como olhar para esse mundo educacional, como comentou durante a discussão da temática, que a gente precisa realmente avançar. A farmacologia, nós começamos a engatinhar nessa área, mas existe muito chão pela frente. Então, a sua dica, a sua apresentação foi um norte bastante sólido e enriquecedor para todos nós, certamente. Bom, eu que agradeço a presença de todos, aos comentários, professor Emiliano, a SBEFT, a professora Maria Cristina, pelo convite que fez. Foi um momento muito bom e eu tenho sim um desejo, e eu espero ver colegas farmacologistas que invistam em pesquisa e ensino de farmacologia, porque de fato para mim é o que tá faltando. A gente precisa ter esse indivíduo, a gente precisa ter esse aluno de pós-graduação que falou: quero investir os meus dias para ver como eu posso melhorar o ensino de farmacologia, porque eu sei que isso vai impactar muita gente. Então, esse é o meu grande desejo, que essa pesquisa em ensino de farmacologia e divulgação científica em farmacologia seja uma realidade do nosso país e que a gente possa crescer essa área e ter maiores discussões e ter maior desenvolvimento da área, porque a farmacologia, ela está dentro da biomédica e ela acaba impactando. Então, toda vez que desenvolve uma área, desenvolve a outra também. Então, é muito saudável para o Brasil a gente poder ter esse indivíduo, poder ter essa linha de pesquisa e esse pesquisador para cuidar do Brasil e também para nos representar fora e falar: olha, o ensino de farmacologia no Brasil, ele tem nome, ele é bom e ele tem alguém que se preocupa e tem uma sociedade que está cuidando. Então, essa é a minha visão, e eu gostaria de agradecer ao professor Emiliano, à professora Cristina e todo mundo que ficou aqui comigo hoje discutindo. Obrigado, viu? Obrigado, professor Camilo. Emiliano, você está me escutando? Sim, Cristina, por favor. Desculpa, é que caiu o sinal da internet, eu voltei rapidinho. Eu só gostaria de terminar realmente agradecendo o Camilo pela oportunidade, lembrar a todos aqui que, novamente, que o Camilo ele faz parte da comissão de ensino da FESB, onde a SBEFT tem um assento, né? E no momento sou eu a representante. E aí é dizer, Camilo, que então nós temos toda essa comunidade aqui para contribuir, e como você colocou, a FESB está num momento de reuniões e de redirecionamento, talvez agora, né? De ações ao longo deste ano. Então, conte com a gente quando tiver. Nós temos a sociedade, tem os GTs, e aí a intenção é colaborar e fazer dessa visibilidade cada vez maior. Mas muito obrigada, viu, da oportunidade. Obrigado, eu que agradeço, professora. Tá fechado, professor Emiliano, o seu áudio está fechado. Obrigado, professor Camilo, obrigado, professora Cristina. Seguindo, então, para o encerramento, eu gostaria de reforçar que no nosso endereço, lá no site da sbeft.org.br, SIGFarmaco, tão logo o sistema da RNP disponibilize a gravação, nós iremos colocar lá o vídeo no canal do YouTube lá do SIGFarmaco, no site da SBEFT, reforçando também que qualquer consideração, dúvidas, perguntas, orientações, dicas, qualquer momento para interação pode ser enviado para o nosso e-mail, sigfarmaco@gmail.com, e que no próximo mês, reforçando a nossa agenda mensal, excepcionalmente a atividade ocorrerá na segunda semana de abril, ou seja, no dia 14 de abril, com a apresentação da palestrante professora Juliana Chichurro, tendo como moderadora a professora Alexandra Aco.
ambas lá na Federal do Paraná, dando sequência à nossa agenda mensal. Então, para finalizar, gostaria de reforçar o registro da presença de todos nesse endereço, que vocês selecione o SIG Farmacologia e Terapêutica e insira a senha da sessão de hoje. O registro dessa presença pode ocorrer até às 23 horas do dia de hoje, e esse registro faz parte do acompanhamento periódico que a RNP faz para os seus respectivos SIGs. Isso é importante porque garante que a RNP possa buscar estratégias para melhorar esse canal de interação entre as diferentes localidades do país. Então, muito obrigado a todos. Finalizamos aqui, então, formalmente mais uma sessão do SIG, agradecendo a presença de todos, com perguntas, interações, e mais uma vez a disponibilidade do professor Camilo por se colocar disponível para discutir esse tema junto à nossa sociedade e o nosso SIG Farmaco. Professor Camilo, muito obrigado. Obrigado. Eu acho que, então, agora podemos encerrar a gravação, que finalizaria o período